Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos iniciando hoje o que nós chamamos, a igreja chama o Tríduo Pascal, que é a celebração de hoje, a celebração de amanhã, da cruz, e a vigília pascal, junto com o domingo de Páscoa. A vigília pascal e domingo de Páscoa é uma celebração só, celebrada em dois momentos, uma noite na vigília e outra missa logo de manhã, principalmente a missa da Páscoa do Senhor, da vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Nessa noite sagrada, especial, onde todas as comunidades católicas estão reunidas no mundo inteiro, nesse momento, celebrando essa mesma celebração da ceia do Senhor, a igreja nos coloca a primeira leitura, tirada do livro do Êxodo. Ela quer nos recordar ou trazer à memória até os dias de hoje como é que aconteceu a grande libertação do povo escravo no Egito, através de Moisés, que Deus pediu para ir libertar o povo, recusou, mas acabou indo. E Deus tinha prometido, após o endurecimento do coração do faraó, de não deixar o povo sair para ir no deserto, louvar a Deus, então deu o último castigo, que era para matar todas as primícias, os primeiros filhos e até dos animais. Mas antes disso, Moisés ordenou um pouco ao povo para se preparar, porque naquela noite que o anjo exterminador vai passar para matar os primogênitos, os primeiros filhos, eles, diante dessa ação, vai dar uma grande confusão, porque até o filho do palácio, dos grandes, dos poderosos, dos reis, também vão ser mortos. Aí vai dar uma grande confusão, e nessa confusão é que o povo deve então sair, caminhar no deserto, para atravessar o que é conhecido como o Mar Vermelho, ao pé enxuto, e atravessar no outro lado, aonde na realidade o faraó não mandava mais. Mas o que acabou acontecendo é que esse inimigo que depois veio atrás desse povo fugido, ele acabou afundando e se afogando no mar que os judeus atravessaram ao pé enxuto. A leitura nossa, ela se localiza exatamente num alimento. Algumas orientações importantes que Moisés ele está dando aqui para o povo, mostrando que eles devem se reunir, preparar um cordeiro, e naquela noite, naquele dia, e aqui marca o dia 14 de Ninar, que para nós seria quase o abril, né? Final de março e abril, e vocês notem bem que a nossa Páscoa, Semana Santa, sempre coincide com a lua cheia. Vocês podem perceber, saindo daqui, a lua cheia, ou hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, desses dias, né? A lua cheia, porque essa noite de fuga foi planejada exatamente na lua cheia, para que o povo à noite não precisava de luminária, não precisava de luz, porque a lua iluminava todo o caminho. Essa é a razão da Páscoa, inclusive, ser celebrada sempre na lua cheia. E a Páscoa nossa, e depois a Quaresma, quarta-feira de cinza, e antes o Carnaval, ele é calculado a partir desta lua cheia, desta semana. Então, conta-se 40 dias, e aí quarta-feira de cinza, e logo antes terá o Carnaval. E por isso que
o carnaval vem variado. Às vezes é antes, vem cedo, às vezes vem depois, porque depende desta lua, a lua cheia na qual eles orientavam em família matar um cordeiro, assá-lo, e aí se alimentar para a caminhada, e junto com esses comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos, quer dizer, o pão sem fermento, que depois vai ser usado também na Eucaristia por Jesus, com pão sem fermento, com pães ázimos e ervas amargas, e a gente já sabe o valor de tomar ervas amargas, que ajuda no próprio estômago, para, na caminhada que eles vão fazer, não criar problema nenhum no estômago. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. O Senhor que vai passar para liquidar e matar, mas vai salvar aqueles que são do lado dele, da vida, da promoção da vida, para viver como o seu povo. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infringirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor, digo isso. Aí ele tinha mandado antes, quando matar o cordeiro, pegar o sangue e marcar fora de cada casa com sangue, a barra da porta. É um sinal, ele está dizendo para que quando o anjo exterminador vai passar, ele vendo o sangue na porta, ele pula. E ele vai entrar somente nas casas para matar o primeiro filho, nas casas que não tinha esse sinal do sangue colocado lá na porta. Na realidade é um sinal para nós, para o povo, né? Porque você imagina uma pessoa que não quer ir a esse projeto, não quer sair junto, prefere ficar em casa e deixar sair. Aí ele sai fora. E ele vê a porta vermelha, e ele não marcou. O que vai fazer essa pessoa? Vai dizer, bom, eu vou ficar sozinho aqui? Não, eu vou junto. Pinta a casa também, pinta a porta também, para sair junto. É um sinal que cria adesão entre as pessoas todas ao redor do mesmo projeto de libertação que Moisés está propondo para o seu povo. Então o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. E esse último versículo, que é a chave muito importante da leitura dessa noite. Este dia será para vós uma festa memorável. Essa palavra foi introduzida agora no nosso missal, atualizado. Usa essa palavra agora, memorável, a memória. Aquela palavra que Jesus vai usar na Santa Eucaristia. Façam isso em memória de mim. Que São Paulo coloca ao narrar na leitura nossa hoje, como ele recebeu a informação sobre a Eucaristia. Então, este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, e a vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Portanto, essa celebração de matar o cordeiro e reunir a família na lua cheia, final de março, no caso dele seria o primeiro mês, abril, ela vai ser celebrada sempre de ano para ano, e até hoje o povo judeu celebra essa Páscoa. Para distinguir, a gente chama ela Páscoa dos judeus, porque é diferente depois da Páscoa nossa de Jesus, que é a partir da última ceia, onde Jesus também vai fazer essa Páscoa dos judeus, mas a partir disso, ele transforma essa Páscoa dos judeus na Páscoa da salvação de todos, na passagem
de Deus que quer salvar a todos, que quer redimir a todos e quer libertar a todos. É a memória de Jesus Cristo, como ficou marcado na nossa Eucaristia. Façam isso em memória de mim. Nós rezamos em toda a missa. E é bom a gente perceber que memória não é da celebração, mas memória de mim. Quer dizer, memória de Jesus, memória do seu projeto, memória do seu nome, memória de tudo que ele ensinou, memória de tudo que ele fez, memória de todo o projeto, e não apenas um ato da Eucaristia, a memória, mas é a memória de toda a vida de Jesus, de todo o projeto de Jesus, daquilo que o Pai mandou entre nós, seu Filho, trazer para nós o seu projeto. É esta memória. E é por isso que na missa nós lemos textos, o mais importante sempre é o Evangelho, textos para a gente recordar e trazer ao vivo a memória de Jesus, aprendendo o que ele ensinou e aprendendo o que ele fez. Porque a memória não é apenas do ato de comer o pão e beber o sangue, mas a memória, essa serve como sinal para celebrar toda a memória de Jesus. A leitura que a Igreja escolhe hoje como Santo Evangelho, a gente pergunta, mas por que a Igreja não escolheu nessa noite a leitura da ceia do Senhor? Ela escolheu outra leitura. E a gente vai descobrir por quê. Então, a leitura que a Igreja coloca aqui para nós hoje é a leitura do Evangelista João. O Evangelista João, ele não tem a celebração da ceia. Porque no João a celebração da ceia é a multiplicação dos pães, onde Jesus serve a todos que estão presentes, e distribui o pão para todos e sobra ainda. Todo mundo comeu e sobrou. Essa é a ceia que aparece no Evangelho de João. O evangelista João não tem a ceia, não conta a ceia. Os três evangelistas sim. Então, diz assim, era antes da festa da Páscoa. Lembrando que Jesus, então, celebrou na quinta-feira à noite, só que para os judeus, quinta-feira à noite já vale como sendo sexta-feira. Portanto, ele já está celebrando o dia que logo em seguida, depois de celebrar a ceia, ele vai sair, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser com mentiras, tudo, vai ser condenado e vai ser morto na sexta-feira. Portanto, tudo acontece, liturgicamente para eles, tudo acontece na sexta-feira, apesar de quinta-feira à noite, como hoje, quinta-feira, mas para os judeus já é sexta-feira, que a sexta-feira ela começa sempre às 6 horas do dia anterior, como hoje. Então Jesus agora aqui vai fazer aquilo que é chamado lava-pés de Jesus. E diz assim, estava tomando a ceia. Porém não descreve a ceia, os outros evangelistas descrevem. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Você vê, Jesus, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo e entregá-lo, não expulsou. Segurou. Dizem autores que talvez Jesus, quem sabe, abre os olhos. Quem sabe percebe, mas não percebeu. Os olhos ficaram fechados. O seu propósito de entregar Jesus permaneceu. E aparece isso no conto do evangelista João. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. E que nós vamos fazer aqui, daqui a pouquinho, lavar os pés dos discípulos. Derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Aí o obstáculo. Pedro, que tinha prometido já antes que, seja que for que aconteça com Jesus, ele estaria juntos.
E depois, como vimos domingo passado, vamos ver amanhã na leitura da paixão, depois, na realidade, ele negou. Mas antes, quando não tem problema real, na ideia, não, eu sou fiel. E ele que vai se levantar aqui, Pedro, Senhor, se tu me lavas os pés, por que é que Pedro se revolta aqui e não aceita? Porque quem lavava os pés éramos servos, éramos empregados. Quem lavava os pés éramos escravos. Agora, quem vai lavar os pés é Jesus. Então Pedro, diante disso, como? Ele vai se fazer como servo? Ele vai se fazer como escravo? Então, a cabeça dele isso não cabe. Por isso, ele se revolta. Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo. Ele vai explicar mais tarde. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Quer dizer, você não está dentro do meu projeto. Ele logo não entendeu o significado de lavar os pés. Não quis fazer, porque pensava que era escravo. Aí Jesus diz, o meu projeto, a essência dele é servir. Mais tarde ele vai explicar. Mais tarde você vai compreender. Aí Pedro aceita e disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Aqui tem aquela explicação muito importante das 3 tentações. São Marcos, no seu evangelho, ele coloca as 3 tentações, da mão, do pé e do olho, da cabeça, pensar, ouvir, essa parte da cabeça, que são aquele em que o homem cai. A ganância, a dominação, o pé e o orgulho, o engano, a ilusão. Jesus colocou essa leitura, esse rito de lavar os pés exatamente após a ceia que ele fez, que é a coisa mais íntima. A ceia, quem convida para a ceia são aqueles que são mais de perto, em quem confia. Almoça junto com quem você confia e convive. Agora Pedro, ele está dizendo, então me lava todo, a mão, os pés e a cabeça. Não precisa, porque vocês estão todos limpos. Porém, Jesus vai dizer, mas nem todos vocês estão limpos. Lógico, referindo-se a Judas. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Qual é o sentido de eu lavar os pés de vocês? Compreendeis o que eu fiz para vocês? Vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, pois eu sou seu mestre e senhor. Inclusive no Evangelho de Mateus tem um texto lá que ele vai dizer, não chamam ninguém de mestre, um só é o mestre. Não chamam ninguém de pai, um só é o pai, o Criador, Deus. Não chama ninguém de líder, eu sou o líder. Isso está lá no Mateus capítulo 23. Então, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. O que é que está por trás dessa leitura aqui de lavar os pés? Lavar os pés é o símbolo de serviço. A coisa mais difícil para quem está no trono, para quem vai dirigir, para quem é coordenador, para quem é bispo, para quem é prefeito, para quem é presidente, para quem é administrador, seja que for que está na responsabilidade, a coisa mais difícil é você passar de mandar
Quem manda aqui sou eu. Essa é a segunda tentação. E quando diz quem manda aqui sou eu, é autoritarismo que vai esmagar aqueles que estão embaixo dos seus pés. Essa é a sociedade que Jesus encontrou. Manda quem está no trono, manda e desmanda. Não interessa se sofre, não sofre, passa fome, não interessa. Os apóstolos vão ser aqueles que vão ser os dirigentes, os que vão levar para frente esse projeto de Jesus. Tem uma responsabilidade muito grande de direção. Por isso que Jesus coloca essa leitura aqui após a ceia, com os 12 apóstolos. Porque ele está querendo dizer, vocês vão assumir o comando da promoção do meu projeto para dar continuidade. O perigo maior para vocês vai ser se você vai mandar ou se você vai servir. E Jesus está dizendo, eu vim para servir e dar a minha vida para a salvação de muitos. Eu não vim para eu não vim para mandar, eu vim para ser servido. Eu vim para servir e não para ser servido. Essa é a característica básica que aparece desde o início do Evangelho de Marcos, por exemplo. Quando aquela mulher que ele curou, a sogra de Pedro, ela levantou e agora a função dela é servir. A vida é feita toda de serviço um para o outro. Você vê a mãe, você que é mãe, que é pai, nasce a criança, sua vida se volta para servir a criança. Você nem dorme direito para poder servir a criança, se precisar alguma coisa. Você vai trabalhar de manhã cedo para trazer o pão para servir a família. E faz isso com amor. Há duas maneiras da gente viver. Quando a gente vive no egoísmo, tudo para mim, eu quero mandar, isso não tem futuro. Isso só tem briga, só tem discussões, isso não tem amor. Isso, infelizmente, a vida se torna muito difícil conviver com isso. Outra maneira de viver a vida é como Jesus está nos dizendo, servirmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros, nos colocarmos disponíveis para ajudar uns aos outros e fazer isso com amor. Isso tem futuro. Isso tem futuro, isso cria fraternidade, isso cria amor, isso cria serviço. Esse é o projeto que Jesus Cristo nos trouxe. Servirmos uns aos outros, como Jesus veio e nos serviu. Você vê o que Jesus Cristo fez em toda a sua vida. Encontrou um doente, curou. Encontrou um cego, curou. Encontrou um leproso. É só servir. E servir principalmente aqueles que mais precisam e necessitam. O que o Evangelho nos apresenta. Portanto, hoje a igreja, a partir dessa leitura, Jesus nos coloca diante de uma decisão que cada um de nós precisa tomar e treinar, porque isso não cai. Pela natureza, cada um quer puxar tudo para si. Eu primeiro, sou eu. Não, isso é para mim. E os outros Deus cuide. Não, é só eu. Isso é o egoísmo. Jesus vai mudar isso. Servir o irmão, ajudar uns aos outros, ceder, aprender a ceder. Não, deixa passar. Deixa crescer, como João Batista, que é o padroeiro de vocês aqui. Chegou a hora de eu ceder o meu lugar para aquele que vem, que é maior do que eu, de quem não estou digno de desatar-lhe as sandálias. Agora não sou mais eu. Eu vim só para preparar, agora é ele. Esse é o processo da vida do projeto que Jesus Cristo nos apresentou e que aparece exatamente nessa imagem que Jesus criou de lavar os pés dos discípulos, dos 12 discípulos, que nós vamos fazer agora, e para nos mostrar, assim como eu, que sou chamado Mestre e Senhor, eu servi vocês e vim para servir vocês, assim vocês, na continuidade do meu projeto, vocês devem se comportar desse jeito, sempre servir, para criar amor, para criar fraternidade, sempre se sacrificar, não por se sacrificar, mas se sacrificar pelo bem do outro. Não tem sentido se sacrificar por se sacrificar. Tem sentido se sacrificar para ajudar o irmão.
Tem sentido se sacrificar para redimir um filho que está se perdendo. Tem sentido se sacrificar para adquirir de novo, recuperar uma amizade que foi perdida. E será capaz, exatamente dentro do seu coração, dizer: eu quero retomar. Parece que estou perdendo, mas na realidade está ganhando, porque ganha tranquilidade, ganha o amor, ganha a fraternidade e ganha a comunhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.